Agora, como é que você lidou com a fama? Porque não é fácil, mexe muito com a cabeça, né? A gente vai almoçar junto hoje, todo mundo tira foto, todo mundo quer saber de você. Como é que é lidar com isso? Como é que você lida emocionalmente com a fama? Porque eu aprendi uma coisa, eu não sei se concorda. As pessoas querem ser famosas sem ter ideia do que Isso é. aí. O peso da fama é muito grande. Aliás, eu costumo dizer que a fama não traz nada de bom pra ninguém. É porque a fama te permite a ser relevante, mas nem todo famoso é relevante. Exato. Nem todo famoso é relevante. Então, se você conseguir usar a fama, que eu acho algo negativo, para ser relevante na vida das pessoas, aí vale a pena o peso. Mas quem é famoso e não é relevante na vida de ninguém, ou seja, não transforma a vida de ninguém, acaba que a fama é só peso. Como é que você enxerga a fama? Como é que você lida com isso? É uma curiosidade que eu quero entender. A questão é a seguinte, a fama, ela pra mim nunca foi a causa de eu querer ser o que eu sou, né? De eu querer ser artista. Ela sempre foi uma consequência. Eu sempre soube que ela seria uma consequência de eu fazer um bom trabalho no que eu estava querendo fazer, que quando eu comecei era atuar. Então, comecei atuando, depois comecei a me envolver na música também e fui levando as duas carreiras em paralelo. Então, eu sempre soube que se eu conseguir desenvolver um bom trabalho, né, seja na atuação, seja na música, consequentemente, eu vou ficar famoso. Ela sempre foi a consequência para mim. Eu ouvia muitas pessoas dizerem que a fama era difícil, era pesada e tal, mas eu não fazia ideia do que de fato era, porque eu nunca tinha sido famoso. Tu fala, tudo bem, deve ser tão legal, mas vamos lá, vale a pena, né? Diante do meu sonho, do que eu quero fazer e tal. Hoje, olhando o cenário, eu penso o seguinte, se eu soubesse que a fama tinha esse peso todo, Esse custo. esse custo todo, Inclusive emocional. O custo emocional é caríssimo. exatamente. Talvez, muito talvez, eu não teria começado. Uhum. Porque é um preço muito alto. Uhum. E as pessoas que não são famosas, não têm essa realidade, elas não fazem ideia. Elas acham que é uma coisa muito diferente do que de fato é. Só para as pessoas sentirem um pouco do peso da fama, qual é o preço mais alto que a fama cobra? Bom, primeiro é você não ter privacidade nenhuma, né? Você não ter privacidade nenhuma. Então, peraí, deixa o pessoal sentir um pouco isso, que senão a gente fala e eles não sentem. Você que está escutando e não está dirigindo, pode fechar o olho. Imagina tudo que você faz escondido, alguém revelar para o Brasil inteiro. Isso é ter a privacidade. O Wesley tá rindo, gente. Será que é uma confissão? Meu Deus do céu. Ele nem disfarça. Não, mas para prestar atenção. Não é nem escondido, é qualquer coisa. Não, né? não, mas eu tô falando para a pessoa sentir, a pessoa que está agora escutando em algum lugar, ela saber o que é ter a privacidade invadida. Uhum. Né? As suas conversas do WhatsApp, as suas brigas com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido. Imagina isso vazar em algum lugar porque você é famoso e a pessoa tem interesse que aquilo vaze em troca de like. Isso é ter a privacidade invadida. Só para você sentir um pouquinho o preço que é, o alto preço da fama. Você nunca consegue fazer nada sem ser filmado, sem ser fotografado e sem as pessoas te julgarem por aquilo. Isso. Aí, essa é uma coisa. Outra coisa é as pessoas, por você ser famoso, acharem que elas têm o direito de te julgar, né? Então, elas partem do princípio de, se você escolheu a vida pública, nós temos direito de julgar você pela situação que for. E eu acho que o mais complicado de tudo são as coisas que não são verdade, que viram verdade, e não tem como mais você desmentir, porque você não vai ter voz. Então pensa que uma história que não é real, um grupo de pessoas se junta, pega aquela história que não é real e começa a bater nessa história, essa história vai ganhando peso, vai ganhando proporção, vai ganhando tamanho, não tem como mais você desmentir. E aí, essa história, ela ganha um peso muito grande, você, na justiça ou qualquer outro lugar, você consegue provar que aquilo não é real, não existe a mesma repercussão. Claro. E acabou. Aquela lá virou verdade. Esquece. Então, esse é um peso muito grande, emocional, que te causa, né? Que você fala, cara, mas não é verdade. Você fala, ei, não é verdade. Já era, já foi, já passou. Então, eu acho que esses pontos são pontos que são... que quando eu coloco na balança, eu falo, putz, não vale a pena, entendeu? Nesse sentido. Aí, o que faz valer a pena? Putz, as pessoas que se identificam, que gostam, que se espelham, que mandam mensagens positivas, que torcem, que você vê que
o que você fala impacta na vida das pessoas. Por exemplo, tem gente que está escutando aqui hoje que ouviu alguma história que eu contei e que ela estava na dúvida, ou que ela não estava acreditando nela, ou que ela achou que não era possível, e agora ela vai fazer acontecer. Isso mudou algum movimento na vida dela. Putz, pra mim isso valeu pra caramba, cara. Isso pra mim é o que faz sentido. Entendeu? Então, se eu não puder impactar a vida da outra pessoa de alguma forma, pra mim perdeu o sentido. Pra mim, porque assim, eu não posso acreditar, eu não acredito que Deus me permitiu chegar no lugar onde eu cheguei só porque ele gostava de mim. Ele falou assim, cara, eu gosto muito do Arthur. Eu vou dar pra ele fama, eu vou dar pra ele dinheiro, eu vou dar pra ele exposição, vou fazer ele campeão lá do Big Brother, vou fazer ele fazer um monte de novela só porque eu gosto dele. Só por isso. Esse é o propósito. Não consigo acreditar nisso. O que eu acredito é que Deus me deu essa oportunidade para que eu pudesse, de alguma forma, através da minha vida, com erros e acertos, e principalmente com os meus erros, porque eu acho que a gente só aprende nos erros mesmo, né? Eu poder impactar a vida de outras pessoas através disso. E uma coisa assim, que a gente tem que aprender também é o seguinte, ó. A gente só prova que está arrependido dos erros não fazendo mais. Então, por exemplo, eu já cometi muitos erros na vida, como qualquer um que está assistindo aqui já cometeu. Eu lembro quando pegaram aquela mulher em flagrante adultério e queriam apedrejá-la porque, na lei, poderiam fazê-lo. Aí Jesus fala assim, ok, vocês podem apedrejar, mas antes, quem não tiver pecado, então, atire a primeira pedra. Não é que Jesus não deixou apedrejar, ele só fez uma pergunta antes. Quem não tiver, atira a primeira pedra. E aí todo mundo começou a largar a pedra e ir embora. E Jesus fala para ela, onde estão os teus acusadores? Aí ele fala para ela assim, ó, agora vai, mas não peque mais. Porque existem chances que é uma vez. Então a primeira coisa que eu acho que entra para a história é você sobreviver a um erro, porque a maioria das pessoas, elas não morreram por causa do ataque de alguém, elas morreram pelo próprio erro. Então, muita gente está escutando a gente aqui, vendo você sobreviver ao próprio erro, se anima a continuar. Não, eu não vou me entregar ao meu próprio erro, eu vou refazer, vou me arrepender, vou largar isso e vou seguir minha vida. Segunda coisa é que, apesar de todo casal ter seus problemas, né? E muitos que estão escutando a gente agora têm problemas, mas vocês estão de pé, né? E vão continuar. Amém. E vão continuar. E isso é uma inspiração para muita gente, porque eu não sei se você sabe, eu não vou chutar a estatística aqui porque eu não lembro os números, mas é altíssimo. É quase a metade dos casais tiveram o problema que vocês tiveram. Sabia disso? Não. É 40 e poucos %. Eu não vou chutar aqui para não falar, Thiago deu um dado errado, mas é tipo quase a metade dos casais casados tiveram um problema nesse sentido. Quase a metade, cara. Então, tem muita gente que está me escutando agora que precisa saber que tem jeito. Que é melhor se perdoar, porque o problema de recomeçar é a mesma dor. Eu penso muito nisso. Ó. Se eu tiver que abandonar minha esposa por algo que ela fez contra mim, mas está arrependida, a dor está aqui. Ela se arrependendo, eu não estou com dor, certo? Se eu tiver que recomeçar a vida, a dor vai comigo? Sim ou não? Ou se eu recomeçar a vida, a dor vai embora? Não vai, pô. O coração fica ferido, acabou. Você leva tempo a reconstruir. Então, peraí, se eu não vou me livrar da dor, então deixa eu continuar minha vida de uma forma que eu não crie mais problemas. Por exemplo, que eu não altere o destino dos meus filhos, que a gente já viveu tanta coisa, então vamos superar mais esse. Eu não estou olhando nem pelo lado religioso, estou olhando pelo lado da inteligência emocional mesmo, sabe? Então, e eu estou te dando até uma palavra pastoral agora, que os seus erros, se você não voltar a cometê-los, e em nome de Jesus eu acredito que isso nunca mais vai acontecer, vai ser inspiração para muita gente, cara. Porque muita gente precisa sair desse problema que vocês saíram. E quando vocês ficarem de pé, e eu declaro em nome de Jesus vocês vão ficar, muita gente no Brasil vai ver isso como, caramba, tava uma bagunça lá e conseguiu resolver. Resolveu como? A gente já falou aqui um monte de coisa, pô. Inteligência emocional, estratégia, superação, aproveitar as oportunidades, mas aí entra um monte de coisa que as pessoas não sabem. Deus começou a entrar, perdão, e um monte de coisa que vocês só vão poder contar depois. Sim. Então é muito importante que você que está nos assistindo
saiba que não dá pra gente tirar conclusões sobre a vida dos outros. Primeiro que é perder tempo. Isso mostra que a nossa vida tá uma droga. Quando é que a gente mostra que a nossa vida tá uma droga? Quando a gente tem tempo pra julgar a vida das pessoas e falar da vida dos outros. Porque eu não consigo... Olha, você tá com um óculos igual ao meu? Tô. Ah, não é possível, gente. É perseguição. Pedi pro cara comprar, fazer igual. Que loucura! Eu não tinha percebido. Forte. Gente, isso é uma loucura. Isso é justa causa. Isso não dá justa causa? Justa causa? Que absurdo, gente. Não, claro que tá. Primeiro porque mandaram fazer aqueles bonequinhos da minha família, do nada chegou um dele. Ou seja, ele tá ligando pros fornecedores no meu nome e mandando fazer tudo que mandam pra mim e pra ele. Isso dá justa causa, tá bom? Isso é aproveitar essa oportunidade. Isso é... Então, assim, pra você que tá nos escutando em casa, tirando essa parte do Wesley tentando o tempo todo me perseguir, qual é o nome disso? É stalker, né? O cara que fica te olhando pra copiar as coisas. Stalker. Então, assim, caramba, é muito igual. Como é que ele faz isso? É brincadeira. Mas você que tá nos escutando, ó, a vida é feita de superação. O Arthur viveu tudo isso e ainda tem 33 anos. Viveu, de Cristo, né? Já viveu tudo isso, né? E sabia que minha vida... Engraçado, você falou a idade de Cristo, eu lembrei de uma coisa. A minha vida deu uma virada aos 33 anos. 33 anos foi quando eu estava quebrado. Sério? Foi quando eu quebrei. Então, dos 33 por 34, eu tomei uma decisão. Eu nunca mais vou cometer os erros que eu cometi no passado. Cara, eu tinha cometido muitos erros. Para eu quebrar, eu deixei muita coisa ruim entrar na minha vida. Orgulho, vaidade. Orgulho é um dos piores. Um monte de coisa e tal. Eu tive que, aos 33 para os 34 anos, eu quebrei e tomei a decisão. Eu nunca mais vou deixar isso fazer parte da minha vida. Depois eu fui endireitando um monte de coisa da minha vida, fui consertando meu caráter em um monte de coisa. E aí, com 34 para 35, eu comecei a fazer o que eu faço. Com 33 eu tive essa experiência, e aí já comecei a entender, cara, eu tenho que abandonar um monte de coisa, eu tenho que me refazer. O que eu vou fazer da vida? Eu não tinha ideia. Aos 33 anos eu não tinha ideia. O que eu vou fazer da minha vida? Aos 34 eu comecei, pistas de destino. Sei falar em público, sei escrever, vou publicar um livro. Eu tinha ido a uma conferência que um profeta me deu uma palavra, você vai escrever livros e tudo. Inclusive ele vai estar, esse mesmo cara que professor sobre a minha vida, vai estar na conferência de destino agora, 23 e 24 de setembro, que é uma vez por ano que acontece. Esse ano vai ser no Ibirapuera para 10 mil pessoas. São 2 dias onde a gente fica num ambiente onde palavras viram decretos. Se você acredita no mundo espiritual e quer ter essa ativação espiritual, você precisa estar comigo 23 e 24 de setembro na Conferência Destino. O Wesley deixa aqui o link na descrição. Então, aliás, você está convidado, você é sua família. Já estava antes, já estava lá antes de você convidar. E então, assim, eu comecei só a caminhar em cima daquela palavra. Cara, eu sei falar em público, sei escrever. Teve uma palavra de Deus na minha vida sobre isso, eu vou começar a fazer isso. Aí comecei. Só que não tinha resultado nenhum. Sabe uma coisa engraçada? Você pega meu Instagram, 2014, 2015, 2016, 2017, 2014 eu já comecei a fazer. 60 curtidas, 45 curtidas, 2 comentários. Até abril de 2017, 100 curtidas, 110 curtidas, 4 comentários, 5 comentários, 10 comentários. Tudo de família e eu respondendo os outros também. Aí ficava 10 porque só tinha 5 e era eu. Em 2017, meu primeiro post mais ou menos viral aconteceu no Instagram. E meu primeiro vídeo viralizou no Facebook. Mas eu fiquei 3 anos, cara, fazendo todo dia a mesma coisa sem resultado nenhum. Mas por quê? Eu sabia fazer aquilo, eu amava fazer aquilo e tinha uma palavra para fazer aquilo. Então meu resultado não foi imediato. Mas eu continuei fazendo. E uma hora aconteceu. Então eu quero que você também saiba que nem tudo vai ser de um dia para o outro. Com certeza. Você vê que ele teve o primeiro contato com o futuro aos 10 anos quando ele foi conhecer a Xuxa. Mas ele só entra pro mundo artístico, sei lá, aos 16, 17? 19. Com 19. Anos, Então, olha só. Davi foi ungido rei, foi separado por Samuel quando tinha cerca de 15, 16 anos. Ele só reina em Jerusalém, só começa a reinar em Israel com 30. Então, ele recebe uma pista de destino, porque o profeta Samuel fala, olha, você é diferente, você vai reinar. E só 13, 14 anos depois, ele começa a reinar. O que você faz nesse período? Então, se prepara. Você se prepara. Por isso que Jesus ficou dos 12 aos 30 anos sem aparecer na Bíblia. Não aparece. Foram 18 anos de preparação, passou 3 anos de ministério, de exposição. Então a gente tem que entender que o nível da nossa preparação determina o raio da nossa influência. Quanto mais preparado a gente for, mais influente ou mais longe a gente pode ir. E tem uma coisa, às vezes, Deus nos esconde no meio da fama. Isso é uma palavra que eu quero te dar. Você, às vezes, no meio da fama,
você acha que tá esquecido, mas você só tá escondido. Você sabe que eu vi esse teu vídeo, né? Viu? Genial. Então. Eu repostei ele, porque eu... Eu vi Nossa, que você... gênio, esse foi muito forte isso aí. E por quê, cara? Às vezes a gente se sente esquecido, mas na verdade está escondido para o que Deus está nos treinando para fazer já. Então esse tempo que ele nos esconde é uma repaginação, é um ajuste, é uma coisa na imagem que ele vai fazer para levar a gente para um próximo nível. Então descansa teu coração porque Deus sabe o que faz. Gente, esse foi um Brunecast super especial com Arthur Aguiar, campeão 2022 do BBB. Valeu! E já que temos imagem, nós vamos agora para o momento mais esperado do Brunecast. Você sabe qual é? Qual é, Teixeira? O abraço! Agora o sonho do Wesley vai se realizar. Você acha que vale o story, Teixeira? Faz o stories. Faz aqui, me chama aqui, deixa eu fazer a chamada. Gente, nós estamos nos stories do Instagram aqui, no Spotify também, todo mundo escutando a gente, no ápice da nossa entrevista, que é a realização de um sonho. O Wesley que assistia Rebelde, o Wesley que assistia Malhação e concluiu todo o pay-per-view lá no Big Brother Brasil, vai dar o abraço dos sonhos, que é o abraço do campeão do Big Brother desse ano. Wesley, pode dar um abraço tão sonhado, sem beijo, só abraço, Wesley. Aê! Bom demais. Gente, obrigado. Tira agora o print, sobe no seu story do Instagram, marca o Arthur Aguiar, me marca o Wesley, marca todo mundo. A gente tá junto aqui para fazer esse sonho do Brunecast de educar as pessoas, levar a história dos brasileiros para todo o Brasil, tá bom? Não deixa de pegar o link e espalhar para todo mundo, porque muita gente precisa escutar o episódio de hoje. Foi fortíssimo, Arthur. Foi, bastante. Um dos melhores Brunecast que já tivemos.